dificilmente se encontra em algum outro lugar e que tem que ser preservado a todo custo, porém, que está sempre sob constante ataque do discurso neoliberal. Então, para uma certa democracia, o neoliberalismo vem a calhar. Para uma concepção que eu acho importante, que é a da Constituição de 88, democracia social, o neoliberalismo é um desastre. Pergunta mais? Eu gostaria de fazer, então, vou me atrever, então, falar de algumas coisas para ver se vocês generalizam. Eu vou falar de alguns acontecimentos aqui, perto, aqui em Santos, que eu acompanhei. Na greve dos caminhoneiros, eu não sei se vocês sabem, houve uma grande manifestação na cidade de Santos, iniciada por alguns caminhoneiros, com a bandeira do Brasil, onde se pedia a intervenção militar e das Forças Armadas. Esses dias, lá também em Gonzaga, a Polícia Militar estava fazendo treinamento de condicionamento físico, então eles têm trabalho matinal, então eles estavam correndo pela Ana Costa, não sei se vocês souberam o que aconteceu, o que eles falavam. Eles eram da Polícia Militar, eles estavam ali para tirar na cabeça de quem fizesse alguma coisa assim, para matar bandidos, para tirar na cabeça de bandidos. Então, e no cotidiano, no convívio com familiares, né, que não dá para evitar, o que acontece, principalmente a forma que mais comum acontece não, político é tudo ladrão. Todos os políticos são corruptos, todos são ladrões, mas provavelmente eu percebo que nas eleições existem umas mudanças, mas quando se vai ver o que acontece, os mesmos políticos, por exemplo, aqui na cidade existem políticos que agem, que têm mandatos há muitos e muitos anos, existe a possibilidade de eles se reeleger. Então, existem coisas contraditórias, existe uma negação da política e, ao mesmo tempo, eu acho que o Homero falou um pouco disso, não é de toda a política, de um tipo de política que é negação. Mas outro tipo de política prevalece. E a política terrível, né? A política de quem está provavelmente acusado de escravidão, prática de escravidão. Na Baixada Santista existem candidatos que têm práticas denunciadas pela Justiça de Escravidão, que são candidatos. Existem, outro dia saiu a pesquisa também, que um empate entre dois candidatos na Baixada. Não vou citar, mas os dois candidatos mais votados na Baixada são o que são. Então eu queria entender para vocês como é que essas manifestações se enquadram de forma mais geral. Não sei se está claro. Posso começar? Não, eu acho que há duas ou mais situações, mas eu vou começar primeiro dessa discussão nossa da criminalização da política, que já vem não só de hoje, mas é de um bom tempo, do ponto de vista da política e da participação. Então, se a gente lembrar de uma piadinha que não é do meu tempo, viu, meninos? Mas era com aquele o ex-governador de São Paulo, o Adhemar de Barros. O Adhemar de Barros, ele subia num determinado comício, ele estava subindo no palanque, e aí ele começava a fazer o discurso dele, batia no bolso e dizia que naquela calça nunca tinha entrado dinheiro de corrupção. Isso nos anos 50. E lá de baixo um bêbado dizia assim: calça nova, Valdemar. Ademar. Calça nova, Ademar. Então, isso é nos 50, a gente vai progredindo até chegar num determinado momento que a gente vai ter um golpe de 64, que alguns, e aí que a questão da linguagem é legal, que alguns intitulam como a Revolução de 64, né? Como agora muitos falam, não foi golpe, é outra história, mas dão outro nome. De novo a gente está vivenciando a mesma situação. E em 64 foi em nome do combate à corrupção que se dá efetivamente o golpe militar. Não é outra coisa.
em nome dessa coisa do Adhemar, de tantos outros, de Jânio, que todo mundo havia essa corrupção. Eu lembro de artigos de um articulista na Folha de São Paulo, um escritor, que ele já falava da corrupção medonha que estava na Petrobras em 1957, 58, 59, 60, e aí vai. Vários e vários artigos em que ele falava, e aí em um determinado momento vem o golpe militar e meio que quer proibi-lo de falar dessas coisas. Enquanto a ditadura militar cresce, na verdade, nesse ambiente em que ela retira da política também aqueles que ela dizia que eram corruptos e mantém outros tantos, muito mais ou muito flagrantemente corruptos. O processo não é diferenciado hoje. Então, quando a gente olha para esse processo político atual e olha para a história, aí eu queria também duas outras situações, né, Manuel? Uma, daqueles que efetivamente são maus políticos e que se protegem por meio da corrupção. E aí eu tenho o caso do Beto Mansur, eu vou dar nome, né? Tem um monte de outros casos de pessoas que são absolutamente corruptas, e você sabe, as pessoas sabem disso, e essas pessoas continuam, na verdade, sendo protegidas por esse mesmo sistema. E aí a gente vê a parcialidade do sistema chamado Tribunal Superior Eleitoral, dos sistemas. Essa parcialidade é flagrante. É isso que deixa cada vez mais as pessoas também falar assim, mas para que eu vou participar da política? E um outro dado da política também é aquele do sistema econômico. Recentemente, não sei se vocês estão lembrados, o Supremo Tribunal Federal decidiu que as empresas não poderiam mais doar para candidaturas, dizendo que quem efetivamente vota, é o cidadão. E o cidadão não é uma PJ, não é uma pessoa jurídica. Enquanto cidadão, ele tem um título eleitoral e é ele que tem que contribuir. Quando você lê os argumentos da decisão, eles são argumentos belíssimos, do ponto de vista filosófico, mas quando você vai para o dia a dia, você percebe que é muito diferente. E quando você pega assim, candidatos que têm uma belíssima condição, não tem nenhuma corrupção, não tem discussão nenhuma sobre isso, mas eles não têm dinheiro para fazer uma campanha eleitoral. Eu vou pegar um exemplo, talvez vocês... Vou pegar a Luiza Erundina, vai? Tá? Vou pegar esse exemplo. Ela vai fazer campanha eleitoral, todo mundo sabe da probidade da mulher, todo mundo conhece, mas ela não tem dinheiro para fazer campanha eleitoral. Ela, aliás, um tempo atrás, ela passou uma bolsinha para uma assistência, uma vaquinha para que pudesse auxiliar, porque ela estava sendo presa, porque estavam condenando-a por conta de uma licitação de R$3.000. Algo assemelhado a isso. Ao mesmo tempo, você tem um candidato que declarou o tal de João Amoedo. Ele declara que tem R$500 milhão e faz a campanha do seu próprio bolso. Não sei se você faria a campanha do próprio bolso com R$500 milhão, eu não sei. Tem gente que é muito, né? Mas a maioria de nós faria tranquilamente uma campanha. Você faria uma campanha com R$500 milhão, se você tivesse? R$500 milhão, né? Imagina, a gente não consegue nem quantificar isso. E essas pessoas conseguem, e elas olham para o outro e falam, mas tem que tirar esse dinheiro, não tem que ter dinheiro público para a campanha, não tem que ter outra discussão. É lógico que quando a gente vai enfrentar uma discussão sobre dinheiro público de campanha também, a gente vai falar, poxa, já falta para a saúde, já falta para a educação, já falta para tudo isso, é o pobre brigando contra o miserável. É lógico que eu não quero. Mas a discussão política é mais profunda. Aliás, não há soluções fáceis, né? Simples, para questões muito complexas. Quem falar que há, eu estou agora apostando aqui pelo menos o R$500 milhão que tem o Amoedo, tá bom?
Estou apostando isso. Agora, por fim, só para fechar, desculpa, uma das questões que mais me deixam, eu vou confessar isso para vocês, porque eu vi a questão como que se dá esse processo de golpe no Brasil, novamente, essa segunda vez, aí lembrando do Karl Marx, quando ele dizia que as coisas acontecem a primeira vez como tragédia e a segunda como farsa, os momentos políticos, os movimentos políticos, as rupturas. A gente está vendo uma ruptura no Brasil que parece uma farsa. Parece não acreditar nisso que está acontecendo. Ao mesmo tempo, uma revista que foi, acho que essa aqui, essa Piauí, ela sai. Essa aqui é um exemplo de como eles estão mostrando os nossos juízes, os nossos ministros do Supremo. Não posso falar mal deles, está vendo? Mas ela pega um outro exemplo, ela coloca os civis golpistas brasileiros. Então ela pegava o Cunha, pegava outros tantos e colocava à frente, e por trás eles vestidos com roupas militares. Essa sacada dessa revista que faz assim, caramba, eu estava achando que era só um golpe civil. É só para agregar uma outra situação que ela tem uma sutileza. E nós temos que estar aqui, cada um de nós, absolutamente atentos para as sutilezas, para as questões complexas. E não vamos trabalhar com simplicidade em relação a